Olá, alunos, alunas e amigos da Escola de Teologia FATECAR. Eu sou o professor Ronaldo e nesta aula estaremos ministrando de forma panorâmica a disciplina de angelologia, uma área da teologia bíblica que trata do estudo dos anjos, seres espirituais criados por Deus para servi-lo em seus propósitos. Lembrando aos alunos, tanto da FATECAR como de outras instituições de ensino parceiras que estão estudando conosco, que leia o material didático a fim de aprofundar ainda mais seus saberes teológicos. Para aqueles que estão nos conhecendo agora e desejam estudar teologia conosco, será uma enorme satisfação atender vocês. Na descrição deste vídeo, você encontrará o nosso contato para maiores informações. O estudo da angelologia, a saber, a doutrina bíblica sobre os anjos, é fundamental para compreendermos melhor o reino espiritual e sua interação com a humanidade. A Bíblia menciona os anjos desde Gênesis até Apocalipse, apresentando-os como seres criados por Deus para cumprir seus propósitos, sendo mensageiros, agentes de proteção e executores da vontade divina. Ao longo da história da Igreja, houve diferentes percepções sobre os anjos. Algumas tradições os exaltaram de maneira exagerada, atribuindo-lhes poderes que não possuem, enquanto outras minimizaram sua importância. O ensino correto sobre os anjos deve estar fundamentado nas Escrituras Sagradas, evitando tanto a idolatria quanto a negligência em relação à sua existência e atuação. A angelologia é um tema essencial. Isso porque demonstra a glória e a soberania de Deus, ou seja, os anjos são criaturas que refletem a majestade e o poder de Deus. Também porque nos ajuda a entender o mundo espiritual. A Bíblia revela que existe uma batalha invisível entre as forças de Deus e as forças malignas lideradas por Satanás. Também porque mostra o cuidado de Deus pelos seus filhos. Os anjos servem como ministros enviados para proteger e auxiliar os crentes. E porque esclarece o papel dos anjos na história da redenção. Desde o Antigo Testamento até a consumação dos tempos, os anjos desempenham papéis importantes na revelação e execução dos propósitos divinos. Nesse estudo exploraremos a natureza dos anjos, suas classificações, funções e a forma como interagem com Deus, com a Igreja e com o mundo. Além disso, veremos o destino final dos anjos bons e maus, conforme revelado nas Escrituras. E agora traremos a definição da expressão anjo. A palavra anjo vem do hebraico malak, do grego angelos, ambas significando mensageiro. No contexto bíblico, refere-se a seres espirituais criados por Deus para cumprir os seus propósitos. Os anjos podem ser vistos em duas funções principais: como mensageiros que trazem revelações divinas, conforme Gênesis capítulo 19, versículo 1, e Lucas capítulo 1, versículos 26 ao 38. E como agentes da providência e julgamento de Deus, conforme escrito em Salmos 103, versículo 20, e no livro de Apocalipse, capítulo 7, versículo 1. Mas quem realmente são os anjos? Os anjos são seres criados por Deus antes da fundação do mundo, conforme escrito em Jó, capítulo 38, versículos 4 ao 7. Vejamos o que está escrito lá. Onde você estava quando lancei os alicerces do mundo? Diga-me, já que sabe tanto. Quem definiu suas dimensões e estendeu a linha de medir? Vamos, você deve saber. O que sustenta seus alicerces e quem lançou sua pedra angular, enquanto as estrelas da manhã cantavam juntas e os anjos davam gritos de alegria. Essa última parte do texto nos mostra que antes da criação do mundo,
os anjos já existiam. Assim sendo, eles são descritos como seres espirituais, não físicos, mas capazes de se manifestar visivelmente, conforme Hebreus capítulo 1, versículo 14. São seres inteligentes e poderosos, mas não oniscientes, onipotentes ou onipresentes, atributos esses apenas conferidos a Deus. São numerosos e organizados em hierarquias celestiais, conforme Apocalipse capítulo 5, versículo 11. Outra verdade sobre eles é de que não devem ser adorados, conforme escrito em Apocalipse capítulo 22, versículos 8 e 9. Vejamos o que está escrito lá. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi essas coisas, e havendo-as ouvindo e visto, prostrei-me ao pé do anjo que me mostrava essas coisas para o adorar. E ele me disse: Olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. E concluímos que sua principal função é servir a Deus e auxiliar seus filhos. E agora analisaremos um outro perfil desses seres. Os anjos são espíritos poderosos. Os anjos possuem poderes extraordinários concedidos por Deus. Por exemplo, um único anjo, destruiu 185 mil soldados assírios, conforme escrito no segundo livro dos Reis, capítulo 19, versículo 35. Eles também podem mover pedras pesadas e realizar feitos sobrenaturais, conforme também escrito em Mateus capítulo 28, versículo 2. Eles também são rápidos e dinâmicos em sua atuação, conforme escrito em Daniel capítulo 9, versículo 21. Vejamos o que está escrito lá. Estando eu, digo, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me à hora do sacrifício da tarde. E apesar de seu grande poder, os anjos são submissos à vontade de Deus e cumprem sua ordem com precisão, conforme está escrito em Salmo de número 103, versículo 20. Vamos ler. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, vós que excedeis em força, que guardais os seus mandamentos, obedecendo à voz de sua palavra. Extraordinário isso. Mas devemos considerar, à luz das Escrituras Sagradas, que existem duas grandes classes de anjos: os anjos bons e os anjos maus. Primeiramente falaremos sobre os anjos bons. Eles servem a Deus, executam a sua vontade, eles são enviados para ajudar os cristãos e exaltam e adoram a Deus continuamente. Quanto aos anjos maus, também denominados demônios, a Bíblia diz que são anjos caídos que seguiram Lúcifer em sua rebelião, conforme escrito em Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Vejamos o que está escrito lá. O texto diz: o grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Esses espíritos trabalham contra os propósitos de Deus e serão julgados e condenados ao lago de fogo, conforme escrito em Mateus capítulo 25, versículo 41. Lúcifer, antes um anjo querubim, ungido, tornou-se Satanás, o adversário de Deus e da humanidade, conforme escrito em Ezequiel, capítulo 28, versículos 14 ao 17, e Isaías, capítulo 14, versículos 12 ao 15. Agora estudaremos as classes de anjos. Vamos lá? Sim, a Bíblia menciona diferentes classes de anjos, cada uma com funções específicas no reino de Deus. Vejamos. Nós temos os querubins.
Os querubins são mencionados como guardiões da presença e da santidade de Deus. São os primeiros anjos mencionados na Bíblia, postos para guardar a entrada do Éden, como está escrito em Gênesis capítulo 3, versículo 24. Essa classe de anjos representam a glória e a majestade de Deus, como na visão de Ezequiel, onde são descritos com 4 rostos, mencionado no livro de Daniel, melhor dizendo, Ezequiel, capítulo 10, versículos 1 ao 22. No tabernáculo e no templo eram representados sobre a Arca da Aliança, conforme descrito no livro de Êxodo, capítulo 25, versículos 18 ao 22. Temos também os serafins. Os serafins são mencionados apenas em Isaías capítulo 6, versículos 1 ao 3, e são seres que adoram continuamente a Deus. Possuem 6 asas, 2 para cobrir o rosto, 2 para cobrir os pés e 2 para voar. Clamam incessantemente: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. São anjos que ministram diretamente diante do trono de Deus. E também encontraremos nas Escrituras a classe dos arcanjos. O termo arcanjo significa chefe dos anjos e indica uma posição de liderança entre os anjos. Miguel é o único anjo explicitamente chamado de arcanjo na Bíblia, conforme descrito em Judas, capítulo 1, versículo 9. É identificado como o protetor do povo de Deus no livro de Daniel, e liderará os anjos na batalha final contra Satanás, como está registrado em Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 ao 9. Encontraremos também os anjos comuns, ou seja, mensageiros e ministros de Deus. Esses são os anjos que aparecem frequentemente na Bíblia como mensageiros divinos. Eles protegem os crentes e guiam a igreja, mas não possuem nomes específicos como os das demais classes mencionadas, mas são mencionados em diversas passagens do Antigo e Novo Testamento. E agora vamos analisar os anjos e sua interação com a igreja. Sim, os anjos têm um papel ativo no desenvolvimento da igreja e no cuidado com os cristãos. Por exemplo, proclamam mensagens divinas, conforme escrito em Lucas, capítulo 1, versículos 26 ao 28. Protegem os crentes, conforme escrito em Atos, capítulo 12, versículos 7 ao 10. Eles também apoiam o ministério de Cristo, conforme escrito em Mateus, capítulo 4, versículo 11. E estão presentes no culto e na adoração, conforme escrito na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 11, versículo 10. Eles também acompanham os salvos ao paraíso, descrito em Lucas, capítulo 16, versículo 22. Vejamos o que está escrito lá. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Os anjos não substituem o Espírito Santo, mas auxiliam na realização da vontade de Deus na terra. Analisaremos agora a relação dos anjos com o final dos tempos. Os anjos terão um papel fundamental nos eventos escatológicos. Por exemplo, recolherão os eleitos de Deus, participarão do juízo final, lançarão Satanás e seus anjos no lago de fogo, conforme escrito em Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. Eles adorarão eternamente a Deus junto aos santos, ou seja, a igreja, e na volta de Cristo os anjos virão com ele em glória e poder, como está escrito na segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7. Vamos ler? O texto diz: E dar alívio a vocês,
que estão sendo atribulados e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá nos céus, com os seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes. Concluindo, a doutrina dos anjos nos revela um aspecto maravilhoso da criação de Deus. Eles são seres poderosos, criados para glorificar a Deus e servir à humanidade conforme a vontade divina. Como mensageiros e ministros de Deus, desempenham funções essenciais na história da redenção e nos eventos futuros do reino. No entanto, apesar de sua importância, os anjos não devem ser adorados nem idolatrados, pois são apenas servos de Deus. Toda a glória e adoração pertencem exclusivamente ao Senhor. A presença dos anjos nos lembra que Deus está ativamente envolvido na vida de seus filhos, enviando seus servos celestiais para nos guardar e guiar. Essa verdade deve fortalecer nossa fé e nos encorajar a viver de maneira piedosa, sabendo que somos protegidos e assistidos pelo próprio reino celestial. Como está escrito em Hebreus capítulo 1, versículo 14, não são todos esses espíritos ministradores enviados para servir a favor os que hão de herdar a salvação? Pois é. Alunos, alunas e amigos da Escola de Teologia Fatecária e das instituições parceiras, aqui vamos concluindo nossa aula elementar de angelologia. Oriento a vocês que leiam o material didático para aprofundarem seus conhecimentos. Vou ficando por aqui. Muito obrigado e até a próxima aula. Deus os abençoe.